Eu tinha prometido para vocês que o que a gente ia fazer aqui era acompanhar o caso, né? E é o que a gente está fazendo, é o que a gente pode fazer. Nem a gente pode dizer que a pessoa é culpada, por enquanto, nem a gente pode dizer que a pessoa é inocente. O que a gente pode dizer é que houve uma acusação, está tendo uma investigação em curso para saber quais vão ser os resultados dessa investigação, para que aí a gente possa afirmar se a pessoa é culpada ou se não é culpada. Fato é que o Silvio Almeida, nos últimos meses, vem sendo investigado por uma acusação feita por uma ONG chamada Me Too Brasil. Essa ONG supostamente coletou denúncias para incorporar o caso e para tornar o processo mais robusto, para que assim a investigação começasse. E a investigação vem acontecendo, a gente tem algumas aparições públicas de pessoas envolvidas no caso, algumas inclusive para, enfim, ou defender ou falar do Silva, ou qualquer que seja a coisa. A gente viu aí secretária dele vindo a público para defendê-lo. E agora a gente tem a OAB entrando no caso de uma forma que a gente pode entender que esse caso pode estar se definindo, pode não estar. É o que a gente vai descobrir agora. Maxwell, bata Maxwell. Um entretenimento. Se você quiser, você pode seguir esse canal. Sou um jornalista independente e de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, como é sempre o mesmo apresentador aqui, eu tento fazer o máximo possível de matérias variadas para não enjoar vocês. De domingo às 5 horas da tarde temos sempre também uma live diferente, uma live de quinta série. Bom, eu quero trazer aqui hoje mais um caso desagradável. Eu comecei a cobrir no ano passado, aqui a gente também faz política, que é o desagradável caso do ex-ministro Silvio da Almeida, que foi acusado de importunação sexual contra uma ministra, Aniele Franco. E eu estou trazendo aqui uma notícia exclusiva para vocês. Comecei a cobrir esse caso no ano passado e esse caso ficou meio abafado. Inclusive, eu fiz uma matéria exclusiva no ano passado contando que o governo tinha todo o interesse que esse caso ficasse abafado, né? Diferentemente de outros, né? Que muita militância saía atrás, né? Tentando cancelar as pessoas acusadas, mesmo que não tivesse provas. Esse aqui deram uma abafada. Inclusive, o movimento que fez a acusação, o movimento Me Too Brasil, ele, de repente, quando arquiva-se o caso, a acusação lá no Conselho de Ética da Presidência da República, o movimento Me Too Brasil fica quieto e tudo isso já começou a parecer uma coisa estranha. Então, hoje, eu estou trazendo para vocês com exclusividade aqui a informação curiosa de que a OAB Rio, né, que é a OAB Mulher, e a OAB São Paulo e também a OAB Brasília estão entrando no caso, né? A OAB Brasília parece que vai monitorar, a OAB Rio Mulher vai entrar no caso de fato, a de São Paulo parece que também. Então estão entrando ali na qualidade de partes interessadas dessa história. E tudo porque descobre-se várias coisas. Por exemplo, eu acabei de receber aqui, né, que por exemplo, quem fez a denúncia contra o ministro foi o movimento Me Too Brasil. Ele é demitido porque quem faz a denúncia de que ele havia importunado sexualmente a Aniele Franco foi o movimento Me Too Brasil. Está aí a onipresente primeira-dama no dia que é demitido o ministro. Teve pouca chance aí de se defender na época. Janja, de novo, sempre aí onipresente, né, no governo, influencia o governo, e ele acaba sendo demitido. Enfim, aí depois ele é ali julgado no Conselho de Ética, a Polícia Federal está nesse caso, né, investigando uma acusação de importunação sexual, e aí descobre-se que o movimento Me Too fica quieto quando ele é inocentado. Se arquivou o caso é porque não achou culpa, não achou culpa é porque ele é inocente. Eu vi já gente falando, e arquivar é diferente de inocentar. Não, se ele não é culpado, ele é inocente, não tem outra história, pelo menos o Conselho de Ética. Mas ele continua sendo
investigado lá na Polícia Federal. E agora, que acaba de chegar aqui a informação que depois que faz a denúncia, o movimento Me Too Brasil só então vai procurar outras supostas vítimas, outras mulheres. E daí, durante a investigação, começa a história, né, dão a entender que existiriam outras 14 vítimas de assédio do ministro. E também se descobre, o UOL trouxe essa informação, anteontem, na segunda-feira, de que o movimento mandou que uma das ex-alunas, porque eles vão procurar uma ex-aluna, perguntando, né, querendo que ela participasse dessas coisas, que acusasse o ministro. E aí depois eu vou fazer outro vídeo, né, qualquer semelhança aí com o caso Melling não é mera coincidência. E quando a aluna fala que não foi assediada, a emissária do movimento Me Too fala: não vá defender ele, não se atreva a defender ele. E aí a gente descobre que não existem 14. Isso aqui é informação nova, tá? Essa informação aqui realmente é nova, é uma informação que a gente não tinha ainda. Não desse jeito, né? Mas aqui tá dando furo aqui o rapaz. Acusadoras contra o ministro. Na verdade, só existe a Aniele e mais uma que é lá de Santo André, que foi uma candidata a vereadora, que, por sinal, diz que o modus operandi do ministro com ela foi exatamente o mesmo da Aniele, que ele teria enfiado a mão sob o vestido. Eu falei com o ministro, de uma maneira informal, sobre a história lá do dia que a Aniele o acusou de enfiar a mão sob o vestido e falou: olha, tinha 15 pessoas na sala, tem câmera na sala, tem o diretor lá, tinha gente da Polícia Federal, como é que eu vou fazer um negócio desse? Então ele nega veementemente e na época ele inclusive soltou um vídeo, vamos colocar aqui o vídeo dele. Ele falou que está tranquilo, que ele está disposto a participar de tudo, de depor, fazer todo o depoimento, prestar tudo o que precisar, e que ele é inocente. Ele já falou, né, com o UOL também, que ele acha que a Aniele foi usada, eu não entendi o porquê, e o furo do UOL, na verdade, foi esse, de que o movimento Me Too não tem provas de nada do que ele falou. Ele disse que acha que a Aniele foi usada. O Silvio disse isso, que acha que a Aniele foi usada, o ex-ministro. Agora, usada, sei lá, cara, que estranho, cara. E agora está aqui na revista Fórum, acabo de ver aqui, que na verdade o Silvio de Almeida, a ONG Me Too Brasil, que a gente também descobre que não tem nada a ver com o movimento Me Too dos Estados Unidos, teria procurado vítimas só após a denúncia. Vamos ver o que tem aqui. Acabou de chegar, ó. Silvio Almeida, é possível que tenha havido assédio ali, é preciso investigar. Tem que investigar, lógico. De um contra de outro. Está se dizendo aqui, o Me Too, segundo reportagem do UOL, tinha dito que haviam 14 denunciantes, né, como junto lá com o Guilherme Amado, do Metrópole, uma combinação. O Guilherme Amado nega que ele falou 14, tá? O Silvio dizendo que tinham 14 denunciantes. Era mentira do Guilherme Amado, era mentira. Ele nega que falou, tá? Segundo reportagem do UOL. Não existiam esses 14. Isso abre um novo período na investigação desse caso. E aí é preciso dar ao Silvio o direito de defesa que não lhe foi dado lá atrás. Dri, nós não demos o direito de defesa ao Silvio. Nem a gente deu. Eu sempre me posicionava assim, mas era difícil falar. Então, assim, era difícil falar. Isso é verdade, né? É complicado, sim. Vamos ver mais boca. Ele foi esquartejado. Ele foi devorado em praça pública por homens e mulheres brancas e até negros, né? E a gente não deu a ele o direito de defesa. A única coisa que eu falo, e depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, é que há um comportamento estranhíssimo e diferenciado da imprensa, nesse caso, de todo mundo, né?
E isso vale a pena fazer essa análise comparada do comportamento da imprensa no caso Márcio Smelling e no caso do Silvio de Almeida, né? Porque Márcio é Smelling, curioso, sim. né, que o comportamento do UOL, comportamento até da revista Fórum, de outras Márcio Smelling, veículos, sim, sim, sim. como estão dando espaço agora e chance à OAB, né, que protegeu tanto as acusadoras do Márcio Smelling, mas agora está interessada em todos os casos. E no caso do Márcio Smelling, tinha provas materiais, e tenho provas materiais, existem vastas. O Márcio Smelling foi o caso da Dani Calabresa, eu acho, não tenho certeza, né? Centenas de provas materiais que essas mulheres mentiram. E uma entidade como a OAB, por exemplo, o CNMP, por exemplo, recebendo as acusadoras, né, antes mesmo do Smelling ser sequer denunciado, né, sequer virar réu, e o UOL não dando espaço nenhum para ele, né? Inclusive eu acabei saindo do UOL por causa desse caso, porque toda vez que eu conseguia um outro lado do Márcio Smelling, era um verdadeiro suplício para eu conseguir publicar o lado dele. Eu nunca vi isso na história do Grupo Folha, do UOL, né? Porque o Manual da Folha prega que toda acusação tem que ter o outro lado, e eu nunca vi na minha vida um suplício, né, ter que implorar para publicar o outro lado de uma pessoa. Só que quando saía fake news, Dani Calabresa falou tal coisa, estava estampado ali, né? A acusação contra o Márcio Smelling feita pela Piauí, enorme. E é curioso, né, que no fim de semana passado, de novo, a revista Piauí fazendo uma matéria destruindo novamente o Silvio Almeida, de novo a reportagem dizendo que ouviu dessa vez 49 pessoas corroborando aí, né, a maioria acusando o Silvio Almeida, assim como em dezembro de 2020, de novo, eram dezenas de pessoas corroborando as acusações da Dani Calabresa e das outras mulheres contra o Márcio Smelling, e depois, com o passar do tempo, a gente vê que era absolutamente tudo mentira. Eu não estou fazendo juízo de valor, só estou fazendo uma comparação, dizendo o Silvio de Almeida tem que ser investigado. Agora, o movimento Me Too Brasil tem que ser investigado também, e eu acho que tudo isso é um grande desserviço para as mulheres realmente assediadas. Um caso desse, gente... Mas é que assim, a gente tem que ter certeza do que aconteceu. Não dá pra gente ter certeza do que aconteceu ainda, né? O que está acontecendo é uma investigação, e o que a gente pode fazer foi o que eu falei pra vocês. É que eu não sou advogado de defesa, nem sou advogado de acusação, não tô ganhando nada pra isso, tá? E não me interessa em nada, nem acusar, nem defender. O que me interessa é acompanhar a investigação para saber o que é que vai acontecer, qual vai ser o desfecho dessa investigação. Você que está me assistindo, não teve live ontem, mas hoje vai ter live. Passei por um incidente que eu vinha de Fortaleza, o ônibus quebrou no meio do caminho. A gente ficou a madrugada inteira no meio da estrada, esperando um novo ônibus chegar. Um imprevisto assim completamente vexatório. O ônibus sem funcionar, o motorista não avisou nada, o ônibus parou, de repente você acorda no meio da estrada com o ônibus parado, você não sabe o que está acontecendo, não foi avisado de nada, não teve um vexame, uma coisa ridícula, uma exposição ridícula, em uma localidade que é um pouco violenta, com o ônibus parado. Então foi toda uma situação desastrosa, a gente só conseguiu pegar o ônibus de manhã e chegar aqui pela manhã. Então, eu queria pedir desculpa a vocês, não teve live, né? Mas vai ter live hoje. Curta esse vídeo aqui, comente esse vídeo, use meu cupom COFARD lá na Growth para você ter desconto, e não perca a live de hoje, seu fordinho lindo.